Olá, meu nome é Frederico Carnevale, sou cirurgião bucomaxilofacial e hoje nós vamos falar sobre placas de fixação, uma dúvida muito comum dos nossos pacientes, as famosas plaquinhas. Uma dúvida muito comum relacionada aos materiais de fixação em cirurgia ortognática, é até uma dúvida um pouco engraçada. Os pacientes chegam no nosso consultório e perguntam assim: doutor, eu estou sabendo que durante essa cirurgia você instala umas placas de metal na minha face. Eu queria saber se quando eu passar no detector de metais no banco, no aeroporto, vai apitar. Quanto a isso, vocês devem ficar muito tranquilos que as placas que nós utilizamos em cirurgia ortognática, elas têm um tamanho muito reduzido, então dificilmente quando você passar no detector de metais, seja no banco, seja no aeroporto, dificilmente ele vai ser acionado. Outra dúvida muito comum em cirurgia ortognática por parte dos pacientes relacionadas à fixação é a quantidade de placas e parafusos de titânio que nós utilizamos durante a cirurgia. Na cirurgia da maxila, normalmente nós utilizamos 2 a 4 placas. Nesse caso aqui, que está exemplificado, nós podemos mostrar que nós temos 2 placas em L do lado esquerdo e 2 placas em L do lado direito, totalizando 4 placas e 16 parafusos. Uma outra forma de fixação na maxila é uma placa em L com uma placa pré-moldada nessa região mais anterior, que a gente chama de pré-band. E normalmente essa placa, ao invés de 4 parafusos, nós utilizamos 10 parafusos. Então, na verdade, aumenta o número de parafusos dependendo da placa a ser utilizada. A fixação na mandíbula, normalmente ela pode ser feita de 3 maneiras. A primeira maneira que a gente está exemplificando aqui é a fixação híbrida, que ela pode ser com uma placa e um parafuso. Também nós podemos utilizar 2 placas na fixação da mandíbula ou podemos também utilizar apenas parafusos, normalmente utilizando 3 parafusos posicionais. Para a fixação na região da mentoplastia, normalmente nós utilizamos uma placa ou parafusos. Nesse caso aqui exemplificado, nós podemos ver que nós utilizamos uma placa pré-moldada com 6 parafusos. É o suficiente para uma fixação bem estável nessa região. Esses parafusos em verde são os parafusos que a gente chama de BIM, parafusos de bloqueio intermaxilar, que eles vão ajudar para que a gente consiga realizar o bloqueio transoperatório em cirurgia ortognática. Muitos pacientes têm dúvidas quanto ao tamanho da placa a ser utilizada na sua cirurgia. Essa caixa aqui é uma caixa de fixação do sistema 2.0 que normalmente nós utilizamos para fixação na mandíbula. Aqui, como nós podemos observar, existem vários tamanhos de parafuso. Parafuso de 5 mm, de 6 mm, de 7 mm, de 9 mm, de 13 mm. E na hora da cirurgia, nós escolhemos o parafuso que tiver o tamanho mais adequado para fixação. Aqui na região mais superior, nós podemos observar os diversos tipos e designs de placas de fixação. Então, nós podemos utilizar placas de avanço de 15 mm, de 10 mm, de 5 mm. Aqui, placas retas de avanço de 5, de 10, de 15, que a gente vai adaptar de acordo com o movimento a ser realizado na cirurgia ortognática. Nessa região aqui, mais na lateral, nós podemos observar as placas pré-moldadas de mento, as quais a gente tem de diversos tamanhos. Tem de 0, avanço de 3, avanço de 5, avanço de 7, avanço de 10 milímetros. E aí a gente vai instalar a placa que vai se adequar mais ao tipo de movimento a ser realizado no mento. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe, faça com que essa informação chegue a mais pessoas. Muito obrigado!